E é bacana que você falou assim, né, as duas começam com 12 de bronze, né? Perdendo para aquele que foi o maior time do século, talvez, no século passado, foi Cuba no feminino. E talvez tenha sido as grandes lições, né? São lições que nos fazem crescer e aprender. Você tem duas reações, né? Você, poxa, fica lá, chora e tal, ou você vamos para a próxima. Então foram duas, e depois a gente feminino cresceu, ganhou ouros, mas certamente foram aprendizados enormes. Eu acho assim, o vôlei feminino começa a se transformar a partir dali, se torna super vitorioso. O masculino já tinha ganho, mas nós buscávamos uma coisa que chamada consistência, que o Brasil tinha aquela coisa do talento, mas faltava alguma coisa que gerasse consistência. O que gera consistência? Disciplina. Né? Disciplina é consistência, você de novo. Então assim para mim, quando eu paro e olho hoje, lendo coisas que eu leio, tentando estudar e ver, eu faço assim, tanta coisa de um processo que te linka com os nossos estoicos, com tantos filósofos ao longo do tempo, que falam, caramba, né, a história, a excelência é um hábito, na verdade, Aristóteles. Então, assim, é o hábito. Então, o que eu tentei foi implementar um hábito, criar, né, processo. Eu falo sobre... E é tão difícil treinar disciplina, sabe por quê? Porque o fruto, né, o resultado positivo da disciplina, ele é resultado de um processo acumulativo. Você não vai e entra em forma depois de um treino ou 2 treinos, Você não estuda um tema e depois você leu algumas páginas, você se tornou um conhecedor daquele tema. São livros, são textos, são estudos, você vai, né? Você não faz uma dieta depois de um dia sem cerveja e tal, você zerou a conta. Pá. E isso é algo complicado. Ainda mais nos dias de hoje, quando a gente fala aí que é tudo tão imediato, né? Então isso é uma coisa que hoje me faz refletir e pensar muito. É uma ideia de baixa preferência temporal para você ter disciplina, né? Você pensar lá no longo prazo, não adianta você achar que vai fazer um negócio e daqui a 2, 3 dias a coisa vai estar acontecendo. Isso é longo. E o fruto é exatamente daí, é você abrir mão daquelas recompensas de curto prazo para pensar naquilo que é o mais importante. Né? Quando a gente para e pensa, pode pensar extrapolar para qualquer área. Não vamos um benefício aqui de curto prazo, mas você não vai gerar algo de longo prazo. No ambiente político, por exemplo, no ambiente, né, da nação, aqueles pequenos ganhos de curto prazo, mas você não constrói alguma coisa. Para que você melhore a situação, eu tenho que passar por algumas questões hoje para que eu melhore essa situação da Previdência. Eu vou ter que fazer alguns sacrifícios para que a gente possa ter um futuro. Então tudo é, de alguma forma, ligado à disciplina, à consistência ao longo do tempo. E você pega isso, o esporte ele só traz cores vivas para situações do mundo real. Quem é que nunca disse, olha, foi suado botar o nosso Beyond the Cave de pé? Mas às vezes você está sentado numa sala com ar-condicionado, você não sua uma gota. O esporte ele é literal, você sua. Mas o processo de, difícil, a gente corre atrás e apoiadores e chamar gente e tal, o processo é o mesmo, sabe, de batalhar, né? Então acho assim, é bacana que traz as cores. É literal, foi duro. A dor, ela é parte presente, física mesmo, né? Mas quando foi doído fazer. Você não tem uma dor física, está sentado numa cadeira bacana, mas é a dor da entrega, do processo mesmo. E você está lendo Sêneca? Sêneca falava isso, né? Que nem todo prazer deve ser perseguido. Epicuro. Sêneca tem uma muito legal, que eu acho que resume muito bem o que você falou. Falava o seguinte: o ouro é forjado no fogo, assim como os grandes homens na adversidade. É isso. É muito estoico isso, muito forte. Então, e olha como ele falou que extrapola. Por acaso, eu vi um vídeo daquele, um cantor, um rapaz desses pop, Ed Sheeran, tá fazendo sucesso. Sim. E ele fala sobre isso, ele fala, olha, não aprendi nada nos sucessos, só nas derrotas. Ele vai falando, e a carreira é isso aqui. Com as failures, né, as falhas, as percalços foram ensinando e moldando, né? É o fogo, é a derrota que dói, né, que machuca e tal. E como é que você lida com isso? Eu tenho, assim, uma experiência muito interessante. Eu estava com o Bruno agora recentemente na Itália, que meu filho está lá jogando. Passamos uma semana lá, eu e as meninas, 2 filhas e ele. Consegui tirar uma semaninha para passar com eles ali. E ele tá escrevendo um livro, mas eu falei, cara, espera o ciclo Paris, né? Porque aí você conclui um ciclo e aí você tem, você fecha, tem histórias, tem reflexões ao longo do ciclo. E em italiano é dal buio all'oro, quer dizer, da escuridão ao ouro, porque quando a gente perde Londres e a gente ganha depois da forma que perdeu. Porque aquela história, é uma história interessante, quando aquela geração do vôlei e a geração das seleções de vôlei hoje, em função de grandes resultados, a geração não ganha as prata. A gente vibra com uma prata de um atleta que, né, poxa, não tinha uma... Caramba, o Jake Paul ganhou uma prata, cara, que maravilhoso. Aquela geração, ela perdia o ouro. Era frustração, não era, uma medalha olímpica, entendeu? Então era... E ele fala isso, que ele ficou 4 anos sem conseguir ver o jogo, etc. Tem uma série de reflexões. Como é que ele doou aquela dor e como é que aquilo fez dele um cara em condições de lidar com a pressão maior de jogar em casa no Rio de Janeiro e ter que ganhar. Então tem que parar e olhar, é um processo estoico mesmo.
E aprendizado histórico, assim, muito legal. E Bernardinho, você acha que nessa água, nessa disputa, né, que o esporte representa, né, dessa coisa do dia a dia, você acha que é mais importante para essa coesão de altos performers, né, de caras de alta performance, um comprometimento inicial, uma declaração de alinhamento ali, ou uma reflexão de um aprendizado próprio, como você está falando que o Bruninho poderia fazer, e ter o momento certo de você encaixar isso e pegar as experiências de todos aqueles líderes ali, ou de todos aqueles altos atletas, e construir a nova campanha ou o novo objetivo? Eu acho que a gente parte sempre desse ponto. Né? Olhar o passado, né? Sem se deprimir com o que aconteceu, muito pelo contrário, é como um combustível de aprendizado, um combustível de querer reagir a partir daquele sentimento. O Michael Jordan tinha uma reflexão muito interessante, que ele dizia o seguinte: ele foi cortado do time da escola. Quem foi o treinador cortou o Michael Jordan da escola, né? Mas aquilo talvez tenha feito dele o que ele se tornou. Olha aqui, se ele não tivesse sido cortado, ele tivesse, eu sou bom mesmo, sou um talento e vai. E aí aquilo ligou um sinal de alerta. Se eu não ralar muito, qual foi a reação dele? Eu vou trabalhar tanto, treinar tanto, que eu nunca mais quero sentir o que eu estou sentindo agora. Um garoto que é jovem, na high school, na escola, então ele, a partir daquele processo, começa, né, a criar o monstro Michael Jordan. Diz o seguinte: agora eu vou para dentro de todo mundo. E é muito interessante falar do líder Michael Jordan, que viu a série do Last Dance, tal, que é uma coisa muito bacana, que é em torno do Chicago Bulls, tem vários personagens, né, do Phil Jackson ao Dennis Rodman, aquele louco que se encaixa, né, naquela história toda. Mas ele fala uma das principais reflexões. Tem duas, uma que é muito tradicional, que ele fala: eu posso até ganhar uma partida, meu talento faz com que eu ganhe uma partida, mas nunca vou ganhar um campeonato. O campeonato precisa de um time, né? Inteligência, trabalho em equipe, ganhar campeonatos. Mas a coisa mais interessante é que ele fala sobre liderança. Ele fala que vencer, ganhar alguma coisa, tem um preço. Tudo tem um preço, não é almoço grátis, mas enfim. Tem que ralar. Liderar cobra um ônus. Eu estou lá na PUC, no Rio, onde eu me formei, e me chamaram para dar aulas lá, liderança empreendedora. Uma das primeiras perguntas que eu faço é: mas você quer realmente ser um líder? Você olha e fala assim: um líder, aí você pensa aquela coisa meio carismática, aquela coisa do cara ali num destaque, né? Mas só que tem um preço daquela história toda. O ônus, você vai ter que cortar alguém, né? Você vai ter aquilo que é certo, não que é conveniente, e é mais difícil, muitas vezes, né? Ou então você se torna um líder populista, fica ali, aí estraga todo o processo. Né? Quantas vezes você tem que contrariar a turma e dizer: é por aqui. E que entendemos que muitas vezes não é sobre você ou sobre como a sua fala inicial. E ele diz uma coisa que é o seguinte: eu nunca cobrei ou exigi de alguém algo que eu não estivesse disposto a fazer. Então é o seguinte, ele cobrava, mas estou aqui para fazer. Né? Então a essência da liderança, né? O exemplo. Você tem que estar ali e fazer acontecer.